A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. As explicações destes capítulos estão no canal do Padre Daniel Ribeiro. No primeiro comentário fixado, vocês encontrarão os links para entrar em todos os nossos grupos e canais. E não esquece de deixar seu like, tá bom? E um comentário no final do vídeo. Vamos à leitura de hoje? Primeiro livro das Crônicas, ou Paralipômenos. Antes de começar a fazer a leitura do primeiro livro das Crônicas, do capítulo 1, Registros Genealógicos, eu já vou começar pedindo desculpas, porque os nomes são impossíveis de ler. Farei o melhor possível. Aproveitem e divirtam-se rindo de mim enquanto eu leio. E quem puder e quiser, aproveita e escolhe o nome dos seus filhinhos. Vamos lá? Registro do livro Genealógicos, de Adão a Israel. Capítulo 1. Adão, Sete, Enós, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Filhos de Jafé: Gomer, Megog, Madai, Javã, Tubal, Moçoque e Tiras. Filhos de Gomer: Asquenez, Rifate, Togorma. Filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Setim e Donanim. Filhos de Cã: Cute, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cus: Seba, Évila, Sábata, Regma, Sabateca. Filhos de Regma: Sabá e Dadã. Cute gerou Nenro, o primeiro a se tornar poderoso na terra. Mesraim gerou os Ludim, os Ananim, os Laabim, os Neftuim, os Fetruzim, os Casluim, dos quais procederam os filisteus e os Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus e os Gergeseus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Filhos de Sem: Elã, Assur, Arfaxad, Lud, Arã, Uz, ou Jeter e Mozoque. Asfarxad gerou Salé, o qual gerou Eber. 2 filhos nasceram a Eber. Um se chamou Faleg, porque a divisão da terra foi em seu tempo, e seu irmão foi chamado Jectã. Jectã gerou Elmodade, Salef, Assarmot, Jaré, Adorã, Uzal e Decla. Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila e Jobabe, todos filhos de Jectã. De Sem: Arfaxad, Salé, Eber, Faleg, Ragal, Serug, Nacor, Taré, Abraão, que é o mesmo que Abraão. Filhos de Abraão: Isaque e Ismael, dos quais a posteridade é a seguinte: Nabaiô, primogênito de Ismael. Em seguida, Cedar, Abibeel, Mabissã, Masma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Sedma, que são os filhos de Ismael. Filhos de Setura, concubina de Abraão. Ela deu à luz Jamrã, Jexã, Madã, Madiã, Gesboc e Sué. Filhos de Jexã: Sabá e Dadã.
filhos de Madian, Ofer, Efer, Enoque, Abida e Eudaá, todos filhos de Setura. Abraão gerou Isaque, filhos de Isaque, Esaú e Jacó, filhos de Esaú, Elifaz, Rauel, Jeús, Jalã e Coré, filhos de Elifaz, Temã, Omar, Cefo, Gatã, Senês, Tamna, Amaleque, filhos de Araué, Naat, Zara, Osama e Mesa, filhos de Seir, Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dizon, Eser e Dizan, filho de Lotã, Ori e Emã, irmã de Lotã, Tamná, filhos de Sobal, Aliã, Manaat, Ebal, Cefo e Onã, filhos de Sebeon, Aia e Ana, filhos de Ana, Dizon, filhos de Dizon, Amram, Ezebã, Jetraã e Carã, filhos de Ezer, Balaã, Zaavã e Jacã, filhos de Dizã, Uz e Arã. Eis os reis que reinaram na terra de Edom antes que um rei governasse sobre os israelitas. Bela, filha de Beor, cuja cidade se chamava Danaba. Depois da morte de Bela, Jobabe, filho de Zara, de Bonsra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu e Uzã, no país dos Temanitas, lhe sucedeu. Estando Uzã morto, subiu ao trono Hadade, filho de Badade, que derrotou os Madianitas na terra de Moabe. Sua cidade se chamava Avit. Hadade morreu e Semla de Mesreca lhe sucedeu. Semla morreu e Saul de Reobote, que está situado junto do rio, lhe sucedeu. Saul morreu e Baalanã, filho de Acobor, lhe sucedeu. Baalanã morreu e Hadade lhe sucedeu. Sua cidade se chamava Fau e sua mulher Meetabel, filha de Matrez, filha de Mesabe, morreu Hadad. Os governadores de Edom foram o governador de Tamna, o governador de Alva, o governador Getet, o governador Oolibama, o governador Elá, o governador Finom, o governador Senês, o governador Temã, o governador Mebsar, o governador Magdiel, o governador Irã. Estes são os governadores de Edom. Capítulo 2. Descendência de Judá. Eis os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gad e Asser. Os filhos de Judá: Onã e Sela. 3 filhos que lhe nasceram da filha de Sué, a cananeia. O primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Tamar, sua nora, lhe deu à luz Farés e Zara. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Filhos de Farés: Esrom e Amu. Filhos de Zara: Zambri, Etã, Emã, Calcol e Dardá. Ao todo, 5. Filho de Carme: Acar, que turbou Israel, transgredindo o voto interdito. Filho de Etã:
Azarias. Filhos que nasceram de Esrom: Jerameel, Ram e Calube. Ram gerou Abinadab. Abinadab gerou Naasson, príncipe dos juditas. Naasson gerou Salma. Salma gerou Boz. Boz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. Abinadab, o segundo. Simaa, o terceiro. Natanael, o quarto. Radai, o quinto. Assom, o sexto. E Davi, o sétimo. Suas irmãs foram Sárvia e Abigail. Os 3 filhos de Sárvia: Abisaí, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, cujo pai foi Jeter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, teve filhos de Azuba, sua mulher, como também de Jeriot. Os filhos de Azuba foram Jazer, Sobabe e Ardom. Pela morte de Azuba, Calebe desposou Éfrata, que lhe deu à luz Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezaleel. Depois, Esrom uniu-se à filha de Maquir, pai de Galaade, e desposou-a na idade de 60 anos. Mas ela ainda deu à luz a Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Galaade. Os Gessurreus e os sírios apossaram-se das cidades de Jair, Canaat e suas aldeias, ou seja, 60 localidades. Todos estes eram filhos de Maquir, pai de Galaade. Depois da morte de Esrom, Calebe casou-se com Éfrata, viúva de seu pai. Esrom, que lhe deu como filho Assur, pai de Ticua. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Ram, o primogênito, Buma, Orem, Assom e Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi mãe de Onã. Os filhos de Ram, primogênito de Jerameel, foram Mooz, Jamim e Acar. Os filhos de Onã foram Semei e Jada. Filhos de Semei, Nadab e Abissur. O nome da mulher de Abissur era Abiail, que lhe deu à luz Aobã e Molide. Os filhos de Nadab foram Salede e Afaim. Salede morreu sem deixar filhos. Filho de Afaim, Gessi. Filho de Gessi, Sezã. Filho de Sezã, Olai. Filho de Jada, irmão de Semei, Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Filhos de Jonatas, Falet e Ziza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas muitas filhas. Ele possuía um escravo egípcio de nome Jaraá. Deu-lhe sua filha por mulher e ela deu à luz Etei. Etei gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Oflau. Oflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. E Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis. Elis gerou Elasa. Elasa gerou Sisamoi. Sisamoi gerou Selum. Selum gerou Icamias. Icamias gerou Elisama. Filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Mesa, o mais velho, que foi pai de Zif. E os filhos de Maresa, pai de Hebron. Filhos de Hebron, Coré, Tafua, Recém e Osama. Osama gerou Samai.
filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Betsur. Efã, concubina de Caleb, deu à luz Arã, Moza e Gezês. Arã gerou Gezês, filhos de Jaadai, Regon, Joatão, Gozã, Falé, Efá e Saaf. Maaca, concubina de Calef, deu à luz Saber e Tarana. Ela deu à luz também Saaf, pai de Madmana, Seuá, pai de Macbena, e Gabaá. A filha de Caleb era Axa. Eles foram os filhos de Caleb, filho de Ur, primogênito de Éfrata, Sobal, pai de Cariatarim, Salma, pai de Belém, Arif, pai de Bet-Gader, Sobal, pai de Cariatarim. Teve por filhos Aroé, Atsi, Amemenut. As famílias de Cariatarim foram os Getreus e os Afuteus, os Semateus e os Macereus. Destes procederam os Sareus e os Estauleus, filhos de Salma, Belém e os Netofateus. Atarobet Joabe, a metade dos Manaquiteus, os Sareus e as famílias dos escribas que moravam em Jabes. Os Tiriateus, os Quimateus, os Sucateus. Estes são os Sineus, procedentes de Emat, pai de casa de Recabe. Difícil, hein, pessoal? Tenham paciência que tá acabando esses nomes. Aí vai começar a parte bem legal. Vamos continuar. Capítulo 3. Descendência de Davi. Eis os filhos que a Davi nasceram no tempo em que estavam em Hebrom. O primogênito, Amon, filho de Aquinoam, de Jezrael. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Tomai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agit. O quinto, Safatias, de Abital. O sexto, Getraã, de Egla, mulher de Davi. Estes são os 6 filhos que nasceram em Hebrom, onde reinou 7 anos e 6 meses. Ele reinou 33 anos em Jerusalém. Eis os que lhe nasceram em Jerusalém: Simua, Sobabe, Natã, Salomão, 4 filhos de Bersabeia, filha de Amiel. Em seguida, Jebaá, Elisua, Elifalet, Noge, Nafeg, Jáfia, Elisama, Elíada, Elifelet, ou seja, 9 filhos. Eis todos os filhos de Davi, sem contar os filhos de suas concubinas. Tamar era sua irmã. Filhos de Salomão: Roboão, Abias, seu filho Asa, seu filho Josafá, seu filho Jorão, seu filho Ocosias, seu filho Joás, seu filho Amazias, seu filho Azarias, seu filho Joatão, seu filho Acás, seu filho Ezequias, seu filho Manassés, seu filho Amon, seu filho Josias, seu filho. Filhos de Josias: o mais velho, Joanã, segundo, Joaquim e o terceiro, Sedecias. O quarto, Selum. Filhos de Joaquim: Jeconias, seu filho, Sedecias, seu filho. Filhos de Jeconias: o cativo, Salatiel, seu filho.
Melquirã, Fadaías, Senasser, Gesemias, Osama, Nadabias, filhos de Fadaías, Zorobabel e Semei. Filhos de Zorobabel, Mesolam, Ananias, Salomite, sua irmã. Filhos de Mesolam, Azaba, Ool, Baraquias, Azadias, Josabe e Sed, 5 filhos. Filhos de Ananias, Faltias e Geseias. Os filhos de Rafaia, os filhos de Arnã, os filhos de Abdias, os filhos de Sequenias, Semeías, Atus, Jegaal, Barias, Naarias, Safat, 6 filhos. Filhos de Naarias, Elioneai, Ezequias e Esricã, 3 filhos. Filhos de Elioneai, Oduías, Eliasibe, Feleias, Acobe, Joanã, Dalaías e Anani, ao todo 7 filhos. Terminamos a leitura de hoje, mas eu vou ler um salmo para ficar mais agradável o dia. Vocês merecem. Vamos lá? Salmo 54. Prestai ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não vos furteis a minha súplica. Escutai-me e atendei-me. Na minha angústia, agito-me num vai e vem. Perturbo-me a voz do inimigo sobre os gritos do pecador. Eles lançam o mal contra mim e me perseguem com furor. Palpita-me no peito o coração, invade-me um pavor de morte. Apoderaram-se de mim o terror e o medo, e o pavor me assalta. Digo-me então, tivesse eu asas como a pomba, voaria para um lugar de repouso, iria bem longe morar no deserto. Apressado buscaria um abrigo contra o vendaval e a tempestade. Destruí-os, Senhor, confundi-lhes as línguas, porque só vejo violência e discórdia na cidade. Dia e noite percorrem suas muralhas, no seu interior só há injustiça e opressão. Graça à astúcia no seu meio. A iniquidade e a fraude não deixam suas praças. Se o ultraje viesse de um inimigo, eu o teria suportado. Se a agressão partisse de quem me odeia, dele me esconderia. Mas eras tu, meu companheiro, meu íntimo amigo, com quem me entretinha em doces colóquios, com quem, por entre a multidão, íamos à casa de Deus. Que a morte os colha de improviso, que eles desçam vivos à mansão dos mortos, porque entre eles, em suas moradas, só há perversidade. Eu, porém, bradarei a Deus, e o Senhor me livrará. Pela tarde, de manhã e ao meio-dia, lamentarei e gemerei, e ele ouvirá minha voz. Ele me dará paz, livrando minha alma dos que me acossam, pois numerosos são meus inimigos. O Senhor me ouvirá e os humilhará, ele que reina eternamente, porque não se emendem nem temem a Deus. Cada um deles levanta a mão contra seus inimigos. Todos violam suas alianças. De semblante mais brando do que o creme, trazem, contudo, no coração a hostilidade. Suas palavras são mais untosas do que o óleo. Porém, na verdade,
espadas afiadas. Depõe no Senhor os teus cuidados, porque Ele será teu sustentáculo. Não permitirá jamais que vacile o justo. E vós, ó meu Deus, vós os precipitareis no fundo do abismo da morte. Os homens sanguinários e ardilosos não alcançarão a metade de seus dias. Quanto a mim, é em vós, Senhor, que ponho a minha esperança. Salmo 55. Grito de aflição e de confiança. Tende piedade de mim, ó Deus, porque aos pés me pisam os homens, sem cessar, eles me oprimem combatendo. Meus inimigos continuamente me espezinham, são numerosos os que me fazem guerra. Ó Altíssimo, quando o temor me assalta, é em vós que eu ponho a minha confiança. É em Deus cuja promessa eu proclamo, sim, é em Deus que eu ponho minha esperança. Nada temo, que mal me pode fazer um ser de carne. O dia inteiro eles me difamam. Seus pensamentos todos são para o meu mal. Reúnem-se, armam ciladas, observam meus passos e odeiam a minha vida. Tratai-os segundo a sua iniquidade, ó meu Deus. Em vossa cólera prostrai estes povos. Vós conheceis os caminhos do meu exílio. Vós reconhecestes minhas lágrimas em vosso cantil. Não está tudo escrito em vosso livro? Sempre que vos invocar, meus inimigos recuarão. Bem sei que Deus está por mim. É em Deus cuja promessa eu proclamo. É em Deus que eu ponho a minha esperança. Nada temo. Que mal me pôde fazer um ser de carne? Os votos que fiz, ó Deus, devo cumpri-los. Eu vos oferecerei um sacrifício de louvor, porque da morte livrastes a minha vida, e da queda preservastes os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz dos vivos. Hoje eu queria perguntar para vocês qual o livro que nós já lemos que você mais gostou e qual o que você teve mais dificuldade. Queria deixar bem claro que eu leio todas as mensagens e é muito gostoso para mim ter esse contato com vocês. Eu infelizmente não consigo responder um por um, mas eu realmente leio a todas. Bom, pessoal, por hoje é só. E até amanhã, se Deus quiser. Aguardo a resposta de vocês, hein?